Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, meu bruxo e minha bruxa, tudo bem com vocês? Mês de abril, vídeo todos os dias aqui no Caldeirão Furado. Eu espero que vocês estejam gostando disso. Tá dando muito trabalho, mas tá valendo muito a pena. Eu tô gostando muito de ver vocês acompanhando, tá sendo bem da hora, de verdade. Obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando e ansiosos pros vídeos a cada dia que se passa desse mês. Hoje nós vamos falar sobre mais uma teoria desse universo mágico, né? Porque o que não falta sobre Harry Potter é teoria. Então, meu bruxo, eu já peço que você que não era inscrito aqui, ó, já deixa de ser trouxa e se inscreve nesse botãozinho vermelho e deixa o like nesse vídeo porque eu sei que você vai gostar. A teoria que a gente vai analisar hoje, ver se faz, se não faz sentido apresentar pra vocês, é uma que diz que o Bichento, o gato da Hermione, poderia ter pertencido aos Potter, e você vai entender por quê. Quando Harry, Rony e Hermione estão lá no Largo Grimmauld, sabe, a casa do Sirius Black, que era a casa dele, né? Eles estão lá e eles estão vasculhando a casa e o Harry acaba encontrando uma carta que a sua mãe havia enviado pro Sirius, né? Na verdade, ele encontra um pedaço dessa carta, porque a outra parte estava com o Snape. Nessa carta, a Lilian tá falando sobre as coisas que têm acontecido e fala sobre um gato que a família tinha e que o Harry brincava muito com esse gato, que ele apertava o gato, enfim. Depois que Lord Voldemort atacou a casa dos Potter e acabou assassinando o Tiago e a Lilian, o Harry foi resgatado, não foi falado nada sobre gato nenhum, não tinha gato nenhum na casa, se tinha não foi falado também, e é aí que começa a surgir a teoria. Agora a gente volta para os acontecimentos de Prisioneiro de Azkaban, de 1993 a 1994. O Harry, o Rony e a Hermione vão até uma loja do Beco Diagonal, uma loja de criaturas, de animais, inclusive eles cuidam dos animais lá, porque o Rony quer comprar um tônico para ratos, porque o Pereba tá desanimado, tá tristinho, e nisso um gato pula, tenta pegar o Perebas e é o Bichento. O Harry e o Rony saem desesperados atrás do Perebas e a Hermione fica na loja. Quando a Hermione sai da loja, ela já sai com um Bichento no colo e o Rony fica muito nervoso, pergunta como ela teve a capacidade de comprar aquele monstro que quase matou o Perebas ali. E a Hermione explica que ficou com dó, que ele era muito bonitinho e que a dona da loja, a vendedora da loja, falou que ele já estava lá há séculos, que ninguém queria comprar ele. E ela usa exatamente essa frase: ele está aí há séculos, ninguém nunca quis. Nos acontecimentos mais à frente da história, a gente tem aquela parte da Casa dos Gritos, onde tá o Sirius, aí chega o Lupin, tá o Harry, o Rony e a Hermione, aquela confusão toda. O Sirius falando tudo que tinha acontecido, que era inocente, o Lupin falando que o Sirius realmente era inocente, que ele havia analisado alguns fatos, tentando explicar as coisas, falando que na verdade o grande culpado era o Perebas. E o Rony fala: não galera, tá tudo bem, como que meu rato ia ter matado alguém? Não, tá tudo tranquilo. E aí o Sirius e o Lupin falam: ah, ele não tá abatido, não perdeu peso, não tá agindo estranho. E o Rony fala que ele tava agindo dessa forma por conta do gato maluco da Hermione. E a parte brilhante da teoria que o autor sugere é que o Bichento, quando encontrou o Perebas, ele reconheceu quem ele era ali imediatamente e reconheceu o Sirius também, porque quando eles eram mais novos, né, eles frequentavam a casa dos Potter, então o Bichento morava com os Potter, né, na teoria, e aí por isso o Bichento era dos Potter. Pra você essa teoria faz sentido? Eu vou explicar porque pra mim não faz nenhum sentido. Pegando o teu exemplar aí de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, pelo menos na versão clássica, que é essa aqui, lá no capítulo 19, o servo de Lord Voldemort, exatamente na página 293, os presentes ali estão conversando, né? O Sirius tá falando que foi o Perebas, o Rony tá negando veementemente, e aí o Lupin fala o seguinte: você já ouviu falar, não, Ron? O maior pedaço do corpo de Pedro que acharam foi o dedo, e o Perebas não tinha o dedinho, né? Porque ele era o Pedro. Aí o Lupin ainda tenta afirmar que 12 anos era um tempo muito longo pro Perebas estar numa família, né? Que ele era um rato, que ratos vivem no máximo 3 anos. E aí o Ron fala que ele tava lá na família porque eles cuidaram muito bem dele. Só que então o Lupin fala que ele tá com um aspecto meio judiado, que ele tava magro, perdendo pelo, e que talvez isso tenha acontecido porque ele ficou sabendo que o Sirius havia fugido de Azkaban e iria matá-lo. E isso tudo o Ron achando uma loucura porque, né, era o rato dele, pra ele não podia ser um bruxo aquilo. E é aí, meus amigos, que pra mim o argumento que quebra essa teoria totalmente acontece. O Ron fala exatamente isso. Ele tem andado apavorado com aquele gato maluco e apontou pro Bichento. Então o Sirius Black fala imediatamente que o Bichento não era maluco, que ele era o gato mais inteligente que ele já havia visto, né, que ele já havia encontrado e que ele havia reconhecido o
que o Pedro era na mesma hora que o viu e também reconheceu que o Sirius não era um cachorro. Tá escrito exatamente isso. O gato não é maluco, é o gato mais inteligente que já encontrei. Reconheceu na mesma hora o que Pedro era. O que Pedro era e não quem Pedro era. Ele também fala que o gato reconheceu que ele não era um cachorro. Só reconheceu que ele não era um cachorro. Não reconheceu que ele era o Sirius Black e nem que o Pedro era o Pedro Pettigrew. Reconheceu que eles não eram animais. Isso aqui pra mim já é o suficiente porque, mano, não dá pra refutar o que tá escrito no livro, né? Só que tem mais um pouco. Realmente o bichento era muito inteligente porque ele não era na realidade um gato. Ele era meio gato e meio amasso. O amasso é uma criatura mágica, um pequeno felino com as orelhas pontudas e um rabo parecido com um rabo de leão, que às vezes ou é mesclado ou manchado, ele é meio amarelado também, e ele é muito, muito inteligente. Então, ele não é só um gato, ele não é um gato comum. Então, foi uma das características que fez ele reconhecer o que o Pedro Pettigrew era e o que o Sirius era, e inclusive ajudar o Sirius a caçar o Pedro. Então, pra mim, não faz sentido, mas eu quero saber o que você acha, deixa aí nos comentários, e não se esquece de deixar o like, porque tá tendo vídeo todo dia, e eu espero ver você aqui amanhã, beleza? Então, até amanhã, meu bruxo, e mal feito feito.